A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para meditar com os irmãos no Salmo 119. E hoje nós vamos refletir com os irmãos o versículo 4. Salmo 119, versículo 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Veja bem, irmãos, a importância deste pequeno versículo, né? Os mandamentos do Senhor, eles foram ordenados para um propósito. E qual é esse propósito, irmão? Para que diligentemente os observássemos. Essa palavra diligentemente tem o sentido de cumprir à risca, né? E isso me lembra lá na epístola de 2 Timóteo, no capítulo 5, do versículo 21, que diz assim: Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Então, veja como a palavra de Deus ela é harmônica, não é? A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Então, nós temos no Salmo 119, do versículo 4, o salmista exortando, não é? Exortando de uma maneira indireta, apesar de que ele estava falando de si mesmo, não é? Ele diz que Deus havia ordenado os seus mandamentos para que diligentemente os observássemos. E isso, de uma forma indireta, ele está passando para todos nós uma ordem de Deus, uma observação das Escrituras, né? Os seus mandamentos foram ordenados para que cumpríssemos à risca a sua palavra. Então, irmãos, nada façais por parcialidade. Como nós estamos vivendo um período, uma época em que se relativizou a verdade, né? Em que a interpretação da verdade depende da cabeça daquele que quer interpretar a verdade. E aí eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Se a palavra ela é relativa, se a verdade ela é relativa, então que mandamento é esse que Deus nos ordenou guardar? E aqui está dizendo, tu ordenaste. O que o Senhor ordenou? Bom, depende do que o Eduardo pensa, depende do que a irmã Magda pensa, depende do que cada igreja pensa. Então, nós estamos hoje falando para aquelas pessoas que tiveram uma experiência de salvação, para aquelas pessoas que tiveram um encontro real com Cristo, que gostam de meditar nas Escrituras. E nós estamos aqui fazendo um apelo à sua consciência cristã para perguntar, né? Se lá no Salmo 119 o salmista diz, tu ordenaste os teus mandamentos. Uma ordem, mas ordenou o quê? Os seus mandamentos. Para que cumpríssemos ele à risca. Mas qual o mandamento? E o apóstolo Paulo ele fala a Timóteo, nada façais por parcialidade, né? E aí, se nós não podemos fazer nada por parcialidade, e se nós devemos cumprir as ordens de Deus de uma maneira diligente, de uma maneira completa, né, como diz aqui, de uma maneira total, como podemos fazer isso se nós não sabemos a definição, né, Magda? Nós não sabemos o que é a verdade e nem que ordens são essas. Isso se pensarmos de acordo com o evangelho que está sendo pregado hoje. Não é? É verdade. E aqui, na palavra do Senhor, lá em Ezequiel 33, no versículo 15, o próprio Deus, ele chama a sua palavra de estatutos da vida. Vamos ler, para a gente poder conferir essa palavra. Ezequiel 33, versículo 15, a parte B do versículo, diz assim: andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Então, o que nós podemos observar é que o salmista, o Salmo 119, ele exalta, desde o início ao fim, do primeiro ao último versículo, ele exalta a palavra de Deus, a buscarmos na palavra de Deus tudo que precisamos, né? Então, são realmente estatutos da vida. O próprio Deus afirma isso, como nós acabamos de ver, Ezequiel 33, 15, né?
Então, esse salmo, ele também nos ensina a andar nesses estatutos da vida. E para termos vida espiritual abundante, comunhão com Deus, nós precisamos observar. E como ali no versículo está dizendo, né, o Senhor ordenou os seus mandamentos, seus estatutos, para que diligentemente, né, o que diz? Diligentemente o observássemos, né? Então, esse é o segredo, né? O próprio Deus chama a sua palavra de estatutos da vida. Então, consequentemente, a obediência a essas ordenanças, a esses ensinamentos bíblicos, é que traz ao crente esse benefício de vida espiritual abundante, comunhão com Deus plena, né? Muitas das vezes a gente se depara, e até mesmo cada um de nós, se vê diante de um desânimo, de um cansaço espiritual que é comum a todos. E aonde é que nós vamos buscar essa vida, né? Aonde que nós vamos encontrar a nossa âncora para a nossa alma, nosso fortalecimento espiritual? É na palavra de Deus. E como nós estamos refletindo sobre o Salmo 119, ele é repleto desses exemplos, né? E nós precisamos observar. E quando Deus diz que são estatutos da vida, consequentemente, como resultado, nós vamos alcançar vida espiritual plena e abundante, né? Para o nosso dia a dia, que é tão difícil. Nós vivemos num mundo de trevas, né? Vivemos num mundo onde a iniquidade se multiplica a cada dia. E como é que o cristão vai permanecer de pé diante de tudo isso, de toda essa destruição que está ao seu redor? Se ele estiver firmado, né, nos estatutos da vida, aí então ele vai ter vida abundante. E estamos falando de algo que dá vida. Nós estamos vivendo uma época em que se ensina a ganhar dinheiro, não é? Até os púlpitos estão cheios de pregadores com mensagens de autoajuda, ensinando você o caminho da prosperidade, não é? Como empreender, como ser um bom investidor, e dizem até de ofertas no altar para que você consiga prosperidade financeira. Mas aqui está dizendo que a palavra de Deus é estatuto da vida. O que nós estamos querendo propor aos irmãos não é prosperidade financeira, né? Nós queremos propor aos irmãos a estudar as Escrituras para ganhar vida. Você não vai ter vida fora das Escrituras, né? Deus ordenou os seus estatutos para que diligentemente o observássemos. Cumprir à risca é o que uma das definições que nós temos no hebraico é cumprir à risca a sua palavra. Nada façais por parcialidade. E aí, meus irmãos, nós lembramos aqui de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 6, que diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Nós estamos querendo propor a você que a própria palavra ela venha reger a sua vida. Que o Espírito Santo, através da sua palavra, ela venha orientar os seus caminhos, seu casamento, sua vida espiritual, o seu ministério, não é? A vida cotidiana. No estudo anterior, nós falamos, né, nos 3 primeiros versículos que falam sobre caminho, hábito de vida, regra de vida, né? A palavra de Deus ela tem uma regra para você e para mim. E quando Deus ele ordenou, é uma ordem, irmãos. Não é para que eu e você, para que você e eu tenhamos a prerrogativa, digamos assim, de escolher. Vamos dar um exemplo? Eu chegar para Deus e dizer assim: olha, Senhor, essa parte aqui eu não concordo, mas essa parte eu concordo. Vou continuar te servindo e eu quero vida. Não é isso. A profundidade desse versículo 4, ele diz para que diligentemente observássemos, Deus ordenou que eu cumprisse à risca
os seus mandamentos, que eu cumprisse à risca a sua palavra. Nada façais por parcialidade. Então, se eu quero obter vida, como ela acabou de ler, né, estatutos da vida, eu tenho que cumprir a palavra de Deus, eu tenho que observar as Escrituras. Né? Nós estamos aí, irmãos, com pessoas ditas, né, que têm um relacionamento com Deus, cristãos, casamentos destruídos, depressão, uma vida vazia, pessoas que se dizem lavados e remidos no sangue do Cordeiro e que estão buscando alegria nas redes sociais, estão buscando nas coisas desta vida, como o ímpio está buscando, sem direção, podemos dizer descabeçados, sem orientação, sem direção, tendo o tesouro, que é a palavra de Deus, nas mãos, mas não faz dela o seu caminho de busca de vida. Não faz dela a sua fonte de vida. Por quê? Porque tem prevenções com a palavra de Deus. Porque observa a palavra de Deus de maneira parcial. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, o que nós estamos aqui tentando passar para os irmãos, para aqueles que tiveram uma experiência real e genuína de salvação, é que você não vai ter vida se você não observar diligentemente os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor. Nada façais por parcialidade, não faça com prevenções. Não pense que Deus ordenou os seus mandamentos, a ordem, a lei, irmãos. O mandamento, vamos dar um exemplo, né, bem simples para os irmãos. Digamos que no Código Penal, né, existe o Código Penal brasileiro, cada país tem o seu Código Penal, e eu simplesmente, né, eu transgredisse uma lei, e eu dissesse para o juiz, você não, mas essa lei aqui eu não reconheço ela, por isso que eu cometi esse ato, mas eu não reconheço isso como lei, eu não reconheço isso como uma ordem. Eu posso fazer isso? Você pode fazer isso? Né? Dentro de um país que tem uma constituição, que tem uma regra, que tem uma lei, ninguém pode fazer isso. A lei existe, né, para ser cumprida, para ser obedecida. Assim é a palavra de Deus, muito mais do que isso. A palavra de Deus, irmãos, são os estatutos de vida. São estatutos para que você tenha vida e vida em abundância. E como que você vai ter vida em abundância, irmão? Se você observar a palavra de Deus diligentemente. E a palavra diligentemente também, você tem que ressaltar que não é de particular interpretação. Verdade. Diligentemente, não é você achar que vai obedecer algumas coisas que a Bíblia diz e outras não. Ou você, no seu particular, interpreta de um jeito aquela passagem, né, de acordo com o que você acha ou com o que você pensa, né, e achar que aí você vai fazer o que bem entende, entendeu? Isso aí é particular interpretação. Não, eu entendo assim, então eu vou agir dessa forma. Mas como ele acabou de ler, né, lá em Provérbios, que devemos reconhecer o Senhor e a sua palavra em todos os nossos caminhos, porque ele vai endireitar as nossas veredas. E como eu costumo dizer, a palavra de Deus, ela é o espelho e ela nos confronta, né? Quando nós estamos diante da palavra de Deus, a gente vê em nós que a palavra fala uma coisa e nós não estamos de acordo. Nós não estamos ajustados com aquilo que a Bíblia diz. É onde entra o diligentemente. Então você, com todo zelo e de todo coração, com seu coração aberto, você vai e se ajusta. Realmente eu estou errado nisso, porque a palavra de Deus diz assim e eu estou fazendo ao contrário. E quando eu digo que a palavra é um espelho, ela mostra os erros e os defeitos de cada um de nós, né? Quando você chega diante de um espelho, você vê se o seu cabelo está torto, se a tua roupa não está ajustada de acordo, se tem algum defeito na roupa, se o seu cabelo está com alguma mancha, seu rosto está com alguma mancha. Então, o espelho mostra. Assim é a palavra de Deus para nós. Ela nos mostra o que dentro de nós não está de acordo. O nosso modo de vida, que tanto fala no Salmo 119, né?
O Salmo 119, ele é repleto dessa palavra caminho, modo de vida, maneira de viver, né? Então aí a gente observa que não está de acordo. Então a gente não está sendo diligente, né? E como ser diligente? É termos o zelo necessário para nos ajustarmos. Sermos humildes o suficiente para quando a palavra de Deus diz uma coisa, você simplesmente não dizer, ah, mas eu não penso assim ou eu não acho assim. A gente ouvia muito isso dos crentes, acredito que hoje ainda se ouve bastante isso. Ah, mas acho que isso não tem nada a ver ou não é bem assim. É uma frase que se repete muito naquele que não tem o coração aberto para obedecer. E se você não tem o coração aberto para obedecer, você não vai alcançar essa bênção, o estatuto da vida. Você não vai ter vida abundante, vida com Deus, vida de amizade com o Senhor, de relacionamento, onde Deus pode a qualquer hora, a qualquer momento falar com você e você está atento para ouvir. A qualquer momento Deus pode dizer que você está num caminho errado, Ele quer te livrar e você vai alcançar o livramento porque você obedeceu, porque você ouviu. Então é isso que nós estamos querendo passar e é isso que o Salmo 119 passa para nós. É esse ensinamento importante. E você vê a pretensão do homem, não é? Eu acho, eu não aceito, eu não creio dessa forma. Não é assim que Deus, Ele trata conosco. Tu ordenaste os teus mandamentos. Os mandamentos são do Senhor, né? Compete a cada um de nós conhecer esses mandamentos. Que mandamentos são esses? Não é? Como estava dando aqui como exemplo, as leis de um país, eu não posso simplesmente chegar para um juiz e dizer, mas eu não entendo dessa forma, eu não aceito essa lei, eu não aceito essas ordens, não é? Não é assim que funciona. Agora, nós estamos falando, irmão, estamos falando de palavras de vida, estamos falando de eternidade, nós estamos falando de um Deus, né, que ordenou os seus mandamentos, não para que eu dissesse, como eu já falei para os irmãos, bom Senhor, eu não aceito isso aqui, ou isso aqui eu não interpreto dessa maneira, mas vou guardar isso aqui, mas vou continuar sendo seu servo, vou continuar pregando a tua palavra e quero sentir a tua presença todos os dias. Não é assim, irmãos. Não é assim. Como a irmã Magda está falando, de relacionamento. Como é que se conduz um bom relacionamento? Não é? Então quer dizer que a gente tem visto, né, no dia a dia, crises nos relacionamentos, na amizade, no trabalho, né, na vida conjugal, casais que vivem briga. Por quê? Porque o relacionamento não está bom. Né? E um segredo para relacionamento, um bom relacionamento, vamos dizer assim, falando do crente com Deus, é estar de acordo. Né? Você está em comunhão com Deus, quando você está de acordo com Deus, com aquilo que Deus ensina, com aquilo que Deus aprova, com aquilo que Deus se agrada. Então, se você não está com um bom relacionamento com Deus, você está andando na contramão do que verdade. A gente está falando. Né? Tem que ter harmonia, né? Harmonia com Deus. Então, quando falamos de um relacionamento supremo, né, precisamos entender que de todos os relacionamentos, você deve se preocupar de ter um bom relacionamento com Deus. E como é que eu terei um bom relacionamento com Deus? Através da sua palavra, observando a sua palavra. No Salmo 138, versículo 2, diz assim, que Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Então, irmãos, queremos deixar essa palavra para os irmãos, medite nela, tá? O Salmo 119, o salmista, ele exalta as Escrituras e ele nos mostra por que ele exaltava as Escrituras, por que ele amava tanto a palavra de Deus, porque ele tinha um relacionamento pessoal com a palavra, ele experimentava os benefícios desta palavra. Tá bom, meus irmãos? Então, fiquem na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe a cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Amém.